noite a todos. Oh, desculpa. Perdoa. Mas está todo mundo atento mesmo. Obrigado, viu? Boa noite a todos e a todas. De paz e alegria. Todo mundo sorrindo, feliz da vida. Enquanto lá fora o mundo passa por uma turbulência muito grande, na fase de transição, nós nos reunimos aqui na casa de Jesus para o trabalho espiritual, a renovação, recordar o Divino Mestre Jesus. Convidamos a todos para conectarmos nesse instante com Deus, o grande arquiteto do universo, soberano artífice da vida, equânime em sua perfeição infinita. Criou todos os mundos, planetas, os seres animados e inanimados, nessa imensidão cósmica do universo. Dentre os planetas, o nosso planeta Terra, planetinha pequeno, tipo de um grão de areia na imensidão do universo. A Terra, prova das expiações. Quem foi o espírito escolhido que participou desde a formação do planeta foi Jesus, o gestor do planeta Terra, ou governador espiritual do planeta. Então, de tempos em tempos, chegaram aqui as missões, os espíritos mensageiros, para nos trazer a mensagem de Deus. Nós tivemos os profetas, Elias, Jeremias, Daniel, Ezequiel, todos trazendo informações, falando de um Deus supremo. Mas nós tivemos a primeira revelação das leis de Deus, através de Moisés, que foi criado entre os faraós no Egito. Moisés, ele teve uma missão muito grande, de tirar o povo da escravidão do Egito, e ele foi para a Terra Santa, a terra da promissão. Então, ele conduziu o povo como grande líder, e ele, na sua missão sublime, lá no monte, certa feita, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos da lei. Na Bíblia diz que foi Deus que falou com Moisés. Mas na realidade o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que não foi Deus, foi Jesus. Então nós perguntamos, se Jesus veio depois, como? É porque Jesus, como eu falei anteriormente, é o mentor, governador da terra. Então ele que ditou para Moisés os 10 mandamentos da lei de Deus, lá no Monte Sinai. Moisés escreveu? Não. Foi através da pneumatografia ou escrita direta. Pneumatografia, eu estou aqui, nós estamos, aparece o escrito lá. Então ele recebeu os 10 mandamentos via mediúnica. Pneumatografia ou escrita direta. Ficou então na tábua da lei os 10 mandamentos. E vamos relembrar, os 10 mandamentos estão aqui inseridos no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então estão os 10 mandamentos. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra
que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não mateis. Sexto, não cometais adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono, não desejeis a mulher do vosso próximo ou o homem da próxima, né? E décimo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países, esta lei tem por isso mesmo caráter divino. As outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, de um caráter essencialmente transitório. Mas as leis de Deus são imutáveis e inalteráveis. Sabemos que aí ficou, então, lá no Êxodo dos livros de Moisés, porque deixou um Pentateuco. Dentro dos livros dele, o Êxodo, item 20, os 10 mandamentos. Então, a lei de Deus é imutável. Mas Moisés foi tido como o primeiro legislador que o mundo conheceu. Nós temos, por exemplo, no caso do Brasil, os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Então, o primeiro legislador que o mundo conheceu foi Moisés, que ele fez uma lei para coibir abusos, preconceitos, sofrimentos, massacres durante a escravidão do Egito. Com o tempo, as leis mudam. No nosso caso, a nossa Constituição mudou. Nós estamos vivendo a Constituição de 1988, mas as leis de Deus não mudaram. Então, a primeira revelação foi Moisés que trouxe ao mundo. Os 10 mandamentos representam o código de ética para a humanidade. E a Bíblia é o livro da lei. Não é do espírita, nem do evangélico, nem do crente, ou do católico. É o livro da lei que norteia a disciplina, a ética e a postura de todo ser. Depois vem, então, aparece Jesus no cenário terreno, dizendo, eu não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento à lei de Deus. E ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Concomitantemente, se eu não amo o meu próximo, não estou amando a Deus. E se eu amo a Deus, não amo o meu próximo, eu estou enganando a si mesmo. Portanto, Jesus aparece no cenário da terra, 2000 anos depois. Jesus veio trazer a paz e a boa nova. Jesus, ele veio trazer as informações, o consolo para a humanidade. Um mundo novo, um novo paradigma na história da humanidade. Jesus é o grande mestre por excelência, e as suas leis são sábias, mas então ele fez o que pôde. Durante 33 anos ele esteve entre nós. Então, 3 anos foram suficientes para que ele espalhasse o evangelho, dentro das limitações, principalmente o sermão do monte, o sermão da montanha, o das bem-aventuranças. Então Jesus partiu para o mundo espiritual, voltou a reassumir o comando do planeta aos 33 anos de idade. Mas ele disse, eu enviarei o Consolador que ficará convosco eternamente. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele realmente enviou o Consolador prometido. Posteriormente, esse Consolador veio através do eminente pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mais uma reencarnação que ele teve, desta feita em Lyon, na França. A Rua Sara 76, 3 de outubro de 1804. Ele veio predestinado mais uma vez, depois de ter passado entre os druidas, ter sido morto como sacerdote, depois como Jaime Hans, 6 de julho de 1415, ele foi queimado vivo, porque ele não admitia a venda da indulgência, era contra os princípios, o desvio de conduta da igreja. Mas ele voltou novamente e reencarnou na França, e foi discípulo de Pestalozzi, John Henrique Pestalozzi, o grande pedagogo suíço.
ele casou-se com Amélie Boudet, na intimidade, Gabi. Ele era formado em Belas Artes. Ele, ao retornar da Suíça, ele trouxe para a França a pedagogia moderna para o mundo todo. Então, Hippolyte, ele, após o seu trabalho incansável, ainda jovem, começou a estudar o magnetismo. Ele teve 35 anos estudando o magnetismo. Nos salões aristocráticos da França, até hoje se pratica diretamente o magnetismo. Fortier, um colega dele, em 1853, na casa de Pranay-Maison, então ele convidou para assistir uma sessão das mesas girantes, dos raps, onde aconteciam como brincadeiras. E lá ele chegando, assistiu uma reunião onde a mesa respondia perguntas, batia, respondia. As cadeiras se movimentavam. Quando terminou, Fortier perguntou, e aí, mestre, ele era sisudo, e aí, o que você achou? Ele disse, eu vi coisa muito séria, porque dentro das minhas pesquisas, a cadeira não tem músculo, ela se movimentou. A mesa respondeu perguntas, e aí despertou a curiosidade. Justamente no período em que havia acontecido, em 1847, em Hydesville, o caso das irmãs Fox, uma família luterana, onde eclodiu os fenômenos de materializações de pancadas na Europa e para o mundo todo. Após ele ter ciência de tudo isso, que lá esteve Gabriel Delany, César Lombroso, pai da antropologia criminalista, analisando os fenômenos dos raps, as pancadas e batidas e respostas. Então ele tirou conclusões que ali existia algo do outro lado da vida. Ele então entrou no campo da pesquisa. Permaneceu 4 anos entrevistando com a sua coragem inabalável, porque ninguém tinha coragem de perguntar, entrevistar as almas do outro mundo. E ele foi perguntando, fazendo perguntas e obtendo respostas. E no final de 4 anos, em 1857, já estava pronto o opúsculo, o primeiro livro, Perguntas e Respostas, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos apareceu no cenário do planeta para matar a morte, dizer que a morte não existe. Então, na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O Livro dos Espíritos, então ficou pronto, e ele lançou a Lume na França, 18 de abril de 1857. Mas acontece que, ao lançar o Livro dos Espíritos, anteriormente, o Espírito da Verdade, o grupo que trabalhou com ele, que Kardec não foi o fundador do Espiritismo. Ele concatenou, organizou as mensagens, ouviu através das médiuns, as adolescentes que trabalharam com ele. Então ele compilou e organizou então o Livro dos Espíritos. Ele foi o codificador e não fundador da doutrina. Então, depois de tudo pronto, o Espírito deu a pancada na mesa e ele perguntou. Ele disse, olha, a partir de hoje, você vai usar o pseudônimo de Allan Kardec. Mas por quê? É porque você foi o Allan Kardec, o Allan, na época dos druidas. E outro motivo, para não trazer transtornos para a doutrina espírita. Porque essa obra é nossa, é o Espírito da Verdade. Não é dos homens, porque ela vai caminhar com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Então você vai assinar o pseudônimo. Não foi fácil um homem tão famoso como Hippolyte, filho da nobreza francesa, deixar de assinar o seu nome de batismo. Então ele passou a assinar o pseudônimo de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, 1019 perguntas, foi lançado a Lume. A pergunta 1119, lá pergunta assim, se haverá paz algum dia na Terra? Ele disse sim, o Espírito de Verdade. Ele perguntou.
Como? À medida que os bons forem superando os maus. Que os bons forem evoluindo. Que deixem sair da timidez e avançarem, vai neutralizando o mal. Então há possibilidade. Não desanime, porque um dia reinará paz na terra. Depois do Livro dos Espíritos, que é o código de ética da doutrina espírita, tudo que a gente precisa saber, diante das nossas indagações. Por quê? Porque acontece isso, aquilo. Então tem o Livro dos Espíritos formado, um volume de 4 livros. E ali nós temos as respostas atinentes às nossas indagações. Posteriormente, ele lançou em 1861, dia 2 de janeiro, o Livro dos Médiuns, que vem falar da fenomenologia mediúnica. Até então, era uma alma do outro mundo. Então, ninguém sabia, e os espíritos se comunicavam. E o Livro dos Médiuns na área científica. É o código, é a cartilha, é o ensinamento, é o roteiro para os médiuns. Saber que a mediunidade ela existe desde que o mundo é mundo. Não é a doutrina espírita que inventou mediunidade. O médium existe desde que o mundo é mundo. Uma prova que nós falamos de Moisés, o profeta primeiro e os profetas da antiguidade. Então o Livro dos Médiuns, ele explica através das orientações da espiritualidade o problema dos fenômenos mediúnicos. 1864 foi lançado então o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho contém 27 capítulos. E mais um capítulo, 28, coletânea de preces. Então esse Evangelho, exatamente o fonte de luz, o roteiro para todos nós, em 1864. E através do Evangelho, nós encontramos aqui, primeiramente, no prefácio. Vamos ver aqui o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. É a base para todo mundo. Nós sugerimos e que cada pessoa procure ter o seu Evangelho. É a fonte de informações. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos, em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos uns aos outros e dizei do fundo do coração, Senhor, Senhor, e fazei a vontade do Pai que está nos céus. É o Espírito da verdade, esse que orientou Kardec está aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também aqui a pluralidade dos mundos, em que fala da universalidade dos espíritos. E aqui tem a fonte, cada capítulo é uma parábola da Bíblia. Foi pegado lá da Bíblia e colocou cada capítulo aqui, ó. Porque na época de Jesus, como ele falava na língua hebraica, aramaico, siríaco, então ele tinha que falar pequenas parábolas de acordo com o entendimento das pessoas. Quando ele falava, ele praticava. Então ele realizava as curas em nome de Deus. Nunca dizia, eu curo. Em nome do Pai e de acordo com a sua fé, você seja curado. Então, essas parábolas são parábolas em que o Espírito de verdade e os benfeitores que colaboraram com Kardec extraem o Espírito da letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então a gente lê a Bíblia, muitas pessoas não entendem, mas o Evangelho comenta todas as parábolas da Bíblia. Se você tiver dúvida, ou se nós tivermos dúvida, pegamos o Evangelho, cada capítulo está esclarecido com clareza os ensinamentos bíblicos. E aí, 1864 também lançou o céu e o inferno. O céu e o inferno vem falar que não é um céu de beatitude. Quando eu era menino, criado na roça,
a gente não conhecia, e naquele tempo, cidade, fora da civilização. Então, os meninos antigamente era muito custoso também. A mãe falava assim, menino, cuidado. Se você fizer arte escondida, você vai para o inferno. Aí a gente ficava olhando. Onde é que estava esse inferno? Agora o Joãozinho, o Pedrinho é bonzinho, ele vai direto para o céu. Aí a gente subia até na cerca, subia nos paus para ver esse céu de beatitude. Então eram informações, as mulheres usavam antigamente, é um tipo de pedagogia para conseguir equilibrar os meninos. Mas a maioria, inclusive dentro da própria igreja, fala do céu e do inferno. Céu e inferno é um estado de alma. Neste momento, nós estamos num céu. Aqui é um céu, né, Leonor? Então, é um estado de alma. A pessoa que está fazendo mal, ele está praticamente provocando o inferno. Onde está o umbral? Está dentro de mim também ou fora de mim. Então, à medida que eu estou no campo do bem, é um céu relativo. É um céu relativo. E quando a pessoa está fazendo mal, promovendo mal às pessoas, ele está praticamente naquele lugar chamado inferno. E a Gênese fala dos protozoários em 1868. Então, dos protozoários até os anjos, arcanjos e querubins. Na Gênese, fala tudo, orienta a gente, desde a formação de todos os seres. Inclusive, a gente até esquece, a maioria de nós espíritas, passamos tempo sem ler as obras básicas. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno e a obras póstumas. Obras póstumas. Então, o Kardec deixou o Pentateuco. Então, Evangelho, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno e a Gênese. E veio, então, o Pentateuco kardeciano. São 5 livros. Obras póstumas. Ele estava escrevendo. Então, quando foi no dia 31 de outubro de 1869, ele estava com 65 anos de idade. Ele foi acometido de um aneurisma e ele desencarnou tão cedo, com 65 anos de idade. Quem ficou tomando conta, concluiu a obras póstumas, foi o grande filósofo Leon Denis e Amélie Boudet, Gabriel Delane e Ernesto Bozano. Porque Maria Delane, a mãe de Gabriel, era médium de Kardec. Acontece que, em tudo isso, a gente viu aí o final da missão dele em mais uma missão. Será que foi tudo bem? Só alegria na vida dele? Sim e não. Porque teve um momento de muita alegria. Mas vamos recordar, então, o que fizeram com as obras dele quando ele mandou para a Espanha. 342 livros mandou para a Espanha, para divulgar a doutrina espírita. O bispo aprendeu na alfândega as obras dele e colocou numa fogueira, dia 9 de outubro de 1861, numa manhã cinzenta. Então, os livros lá na fogueira foram queimados para combater o espiritismo. Tinha um jornalista apaixonado pela doutrina. Então pegou a cinza, levou até Kardec. Chegou lá, ele estava escrevendo. Chegou e trago uma triste notícia para você, Allan Kardec. O que foi? Está aqui a cinza dos seus livros. Aí ele olhou assim e começou a chorar. Pensou, meu Deus, esses livros estão trazendo benefícios, bênçãos, no tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, consolo para a humanidade. E começou a imaginar o que fizeram com Sócrates, o grande filósofo da Grécia. Quando ele pronunciou, homem, conheça a ti mesmo. Eles mataram-no, dando-lhe cicuta. Recordou Jesus, o Nazareno, trazendo a mensagem do amor às pessoas. E ele foi rejeitado pelo vandalismo, a falta de amor das pessoas. E aí ele estava triste e emocionado. Uma voz disse, olha aí à sua frente, Allan Kardec. Ele olhou, um clarão de luz muito bonita. Lá estava vindo em sua direção. E o Espírito de verdade disse assim, olha, você está enxergando? Sim, aí está você. Você foi queimado no dia 6 de julho de 1415, na Boêmia,
como o sacerdote Jaime Hans ou João Russo. Queimaram o seu corpo, mas não queimaram o espírito. Dessa feita, Allan Kardec, eles queimaram os livros, mas não queimaram as ideias. Continua escrevendo. Aí ele reergueu, respirou e continuou escrevendo. Todo tipo de contestação, de maldade contra a doutrina espírita. Mas então Allan Kardec concluiu a sua grande missão e conseguiu, através das pesquisas científicas, William Crookes, o grande físico inglês, Gabriel Delany, Ernesto Bolzano, e todos esses grandes baluartes da ciência participaram com ele nas provas, inclusive a materialização de Kate King, a média Eusápia Paladino. Então, William Crookes veio de lá para desmascarar a doutrina espírita. Ele veio para desmascarar. Ele chegou, a médium Eusápia Paladino, ele pesou ela antes, durante e depois que ela estava mediunizada, ele viu a diferença. Ele, como veio com o intuito de arrasar com os fenômenos, tornou-se espírita. O mesmo foi com César Lombroso, pai da antropologia criminalista. Fez as pesquisas científicas e viu a veracidade dos fatos. Tirou as conclusões favoráveis. Leon Denis, o grande filósofo francês, passou a ser o seu braço direito, batalhador, ao lado de Allan Kardec. Então a doutrina espírita tem um cunho filosófico, científico e religioso. É incontestavelmente a prova da terceira revelação. Primeira Moisés, Jesus e Kardec. E temos também os druidas, druidismo, cristianismo e espiritismo. Então a doutrina veio para ficar, caminhando com os homens, sem os homens, apesar dos homens. Então todas as indagações que nós quisermos, questionamento, que inclusive o mundo científico na época, e hoje, como diz o Divaldo Pereira Franco, antigamente a gente tinha medo de dizer espírita. Hoje ser espírita está na moda. Está na moda, porque está todo mundo pesquisando. Diante das anomalias congênitas, a doutrina espírita responde. E aí então ficou as obras básicas. Ficaram aí as primeiras revelações, Pentateuco, 5 livros, a segunda 5 e a terceira 5 também. A segunda, 4 dos apóstolos e mais o 5º evangelho inacabado são as mensagens, são as epístolas do grande arauto do evangelho, Paulo, o apóstolo. E aí, então, concluiu a terceira revelação, mas a doutrina tinha que caminhar. Como a França e como onde Jesus nasceu, até hoje era rejeitado, então a espiritualidade, Jesus trasladou a árvore do cristianismo para o Brasil, que ele viu nesse continente imenso que vocês, portugueses, o infante Dom Henrique, Pedro Álvares Cabral tiveram a missão sublime de clarear e levar a luz. Então, foi trasladada a árvore do cristianismo da Europa para o Brasil. 8,5 milhões de quilômetros quadrados tem o Brasil. 8 mil metros de costa marítima. E Humberto Campos, no seu livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, através do Chico, diz que o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho. No momento, passamos por uma turbulência terrível, mas provavelmente é a separação do joio e do trigo. Mas poderá ser, na manhã, a pátria do futuro. E então foi trasladada a árvore do cristianismo para o Brasil. Surgiu lá um Bezerra de Menezes. Nasceu 29 de agosto de 1831, cepa forte no Riacho do Sangue, em Fortaleza. Ele que foi o venerável Lisandro, lá dos essênios, na época de Jesus. Então ele reencarnou em Fortaleza. Bezerra veio com uma missão muito grande, filho de coronéis. Na época certa, após estudar nos colégios de Recife, Pernambuco, ele foi para o Rio de Janeiro e tornou-se médico e tenente do Exército. Dr. Bezerra, lá encontrou seus colegas, Guilom Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira,
poliglota e vernaculista. Encontrou também José Bonifácio Andrade Silva, o primeiro a usar a homeopatia no Brasil. E Dr. Dias da Cruz, Efraim de Campos, Azevedo Costa, Dr. Johnson. Todos esses companheiros dele, ele doutorou-se em medicina, o Bezerra. Então, meus irmãos, ele era muito católico. Certa feita, ele foi acometido de uma enfermidade, uma anomalia congênita. Quando viu que realmente não tinha soluções, alguém disse, vai ao centro espírita. Ele disse, jamais. Todo mundo tinha medo. Ainda mais a família dele lá do Ceará, católico. Mas aí a dor apertou, ele pegou e procurou. Ei-lo à frente de um médium muito humilde lá no grupo espírita Confúcio, João do Nascimento. E o João do Nascimento olhou para ele, prescreveu uma receita, um remédio, homeopatia. Ele tomou, passado 15 dias ele já estava curado. Aí passou a estudar o livro dos Espíritos. Então vamos à trajetória de Bezerra. No dia 16 de agosto de 1886, às 2h no Salão Nobre da Guarda Velha do Rio de Janeiro. Tinha mais de 2.000 pessoas. Ele era muito aplaudido. Diante daquela plateia, ele declara-se espírita. Dizem que caiu até teira no chão, porque o povo assustou. Ninguém acreditava. Então foi uma decisão incrível que ele tomou. Ele declarou-se espírita. No outro dia, as calúnias eram muito fortes por parte da igreja, do Vaticano, dos padres. E ele começou a defender. Passou a ser jornalista no jornal com o pseudônimo de Max. O jornal O País, refutando aquelas calúnias que lhe eram endereçadas. Então Bezerra foi o porta-voz de abrir caminho no nosso Brasil, na Federação Espírita Brasileira. Federação Espírita foi fundada em 1884. Um ano antes, em 1883, Elias Augusto da Silva, um alfaiate português, ele fundou o Reformador, o Periódico Espírita, que passou a veicular as informações da doutrina espírita. Em 1884, então, juntamente com o comandante Everton Quadros, fundou-se a Casa Máter do Espiritismo no Brasil, a Federação Espírita Brasileira. E ali passou, então, ter a presença de Lins de Vasconcelos, Carlos Jordão da Silva, o próprio Guilherme Ribeiro, posteriormente Leopoldo Machado, o eminente professor baiano. E aí a doutrina espírita então começa a crescer. E teve muitas perseguições. Como estava difícil a época, e o Bezerra teve que renunciar à carreira como militar para ser médico e, posteriormente, presidente da Federação Espírita Brasileira, que ele ocupou 2 vezes. A missão dele foi muito grande. Ele chamou a atenção das pessoas do Rio de Janeiro, da toda a comunidade, pela obra realizada. Quando a gente fala em Bezerra, a gente recorda então Veneranda, essa mulher maravilhosa que fez tudo com amor. Então Bezerra também foi uma luta muito grande. Ele demonstrou amor às pessoas como médico. E aí surge então a confusão entre os espíritas, começaram então a construir, fundar as federativas estaduais em todo o nosso Brasil. Federações espíritas da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, a União Espírita Mineira. Foi com muita dificuldade, muita luta, a divulgação da doutrina espírita no Brasil. E Eurípides Barçanufo aparece então em Sacramento, Chico Xavier, o grande fenômeno em Minas Gerais, e outros baluartes divulgando a doutrina espírita. Então o espiritismo foi contestado, foi perseguido, mas o espiritismo passou a ser respeitado por todas as pessoas. Mas tinha um artigo lá no Código Penal que proibia as reuniões, como nós estamos aqui, portas abertas. Então dizia que o espiritismo era magia negra. Mas como Bezerra tinha muito prestígio com o Rui Barbosa, o eminente jurista, um dos maiores celebridades do Brasil e do mundo na área jurídica, então ele, através dele como secretário do Senado da República,
ele foi lá e conseguiu eliminar esse artigo, deixando aberto o trabalho para que todos tivessem acesso às portas abertas. Até então, era tipo da época do cristianismo, eram as escondidas. Então o espiritismo foi muito perseguido, mas através desses grandes baluartes surge então Chico Xavier. Chico Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo. O Chico começou a psicografar. Isso aí são as obras, o Chico, as obras subsidiárias da doutrina espírita. Até então nós falamos dos primeiros médios que surgiram, o Bezerra e outros. E o Chico, então, começa a psicografar livros como sendo a obra subsidiária. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, Ivone A. Pereira, que tem uma característica de pureza da doutrina, de ética. Tivemos também vários lugares, aparece então Divaldo Pereira Franco em Salvador, ainda muito jovem, sacudindo, levantando a bandeira do espiritismo. E por todas as partes surgem médios psicografando. Vamos recordar o Chico, após 1927, ele tem encontrado com Emmanuel à margem do açude em Pedro Leopoldo. Então Emmanuel disse: Chico, eu preciso de você. Falou: quem está falando comigo? Sou Emmanuel. O que é que você precisa de mim? O senhor? Eu preciso de 3 coisas de você para você trabalhar comigo. Primeira disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina. E o Chico então ouviu e foi lá participar dos trabalhos com a dona Carmen Perácio e Hermínio Perácio no Centro Espírita de Pedro Leopoldo. Foi na época que a irmã dele tinha transtorno mental. Então ele começou a frequentar os trabalhos do Centro Espírita Luiz Gonzaga. E aí a irmã dele recuperou-se do transtorno mental. E o Chico começou a estudar, foi lendo, foi psicografando, foi treinando. Quando foi 1932, já estava pronto o primeiro opúsculo, o primeiro livro Parnaso de Além Túmulo, com a presença de poetas e poetisas brasileiros e lusitanos. Então foi o verdadeiro fenômeno, um homem com apenas o 4º ano primário. E trouxe para o mundo todo a prova incontestável da comunicação dos espíritos. Mas não basta dizer apenas isso, porque também ele psicografou o 2º livro, Carta de uma Morta, a presença da mãe dele, a Maria João de Deus, que veio desvendar todo o mistério. E aí o Chico passa a trabalhar com Emmanuel, na área da filosofia, campo filosófico, e André Luiz na área científica, como obra subsidiária, dando sequência ao Cristiano, Moisés, Jesus e Kardec. Então o Chico passou a psicografar e foi escrevendo através de orientação de Emmanuel. 3, 4 grandes romances importantes. Há 2000 anos, a maioria já conhece. Há 2000 anos, não, primeiramente Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. São romances espetaculares, extraordinários, psicografados pelo Chico através de Emmanuel. E mais outros livros tão importantes como Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. E na área científica, o André Luiz vem passar as informações científicas. Começa com o livro Nosso Lar. Inclusive o Nosso Lar, após o livro, a gente vê lá no Nosso Lar a presença da veneranda. Nosso Lar é uma colônia fundada por cima do Rio de Janeiro, e que após a fundação dessa colônia, os espíritos procuraram Jesus, o anjo Ismael, que é o mentor do Brasil, alguém que pudesse desempenhar o papel como coordenador daquela colônia. Procurou em todas as instituições, nas casas espíritas, evangélicas, católicas, não encontrou ninguém que tinha um perfil. De repente, andando, eles encontraram uma mulher, 8 milhões de horas prestadas no campo do bem. Esse espírito chama-se veneranda. E aqui a gente veio saber, a nossa querida veneranda, que está nos protegendo, Portugal, protegendo essa casa espírita, é a Isabel de Aragão, aquela que passou por todas as provas terríveis de amor e dedicação. Ela cresceu e hoje é a mentora espiritual de Nosso Lar, orientadora, e como não dizer também, em Portugal, podemos dizer também no planeta.
Então o espírito dela é muito maior do que vocês imaginem. É da terra de vocês, a Isabel passou por aqui, pela Hungria, mas hoje é um espírito iluminado. E a gente sente realmente a presença. Esse trabalho aqui tem um apoio muito grande dela. Indubitavelmente, a presença dela a gente chega a sentir até o perfume. Então, o Chico psicografou o livro Nosso Lar, que abriu as portas, quebrou todos os paradigmas, mostrou do lado de lá, continua vida, existem vidas, existem seres, né? E o Nosso Lar foi lançado, não foi muito tempo, o próprio filme, fizeram um filme e foi lançado primeiro. Nós tivemos a honra de participar do lançamento do filme no Centro de Convention em Uberlândia, Minas Gerais, onde a televisão, a TV Globo, nos convidou para estar presente, chamando alguém que conhecia o Chico pessoalmente. E nós tivemos a honra de participar do lançamento do filme Nosso Lar. Então, veio desvendar todo o mistério, mostrar para nós que existem seres lá e que aqui nós somos um pálido xerox do que existe no mundo espiritual. E aí o Chico foi psicografando, certa época ele psicografou Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Espírito Humberto Campos. Quando a família dele viu, e outros livros também, disseram, isso aqui é do nosso pai. Entraram na justiça para pegar os direitos autorais do livro, a família dele. E foi parar no Tribunal de Justiça. Aí a celeuma foi grande. Então, reuniram grandes analistas, grandes pessoas para fazer análise do livro do Chico, para estar na mesa com ele. Dentre esses, existia Agripino Grieco, do Rio Grande do Sul. Então, estava presente, e o Chico psicografou, inclusive, com as duas mãos. Quando terminou, Agripino Grieco disse, são autêntica e verdadeira a psicografia do Chico. Aí, para acabar com a celeuma, foi orientado pelo Emmanuel, que ele passasse a usar o pseudônimo de Irmão X. Tanto é que vocês veem, ora Humberto Campos, ora Irmão X. Então, ele acabou com a celeuma toda. E o Chico passou por muitas provas, muitas dificuldades. Temos também o livro da série, são 16 títulos. O 16º é Conduta Espírita. A lição número 4 do Conduta Espírita nos dá chama a atenção da gente para a disciplina mediúnica. Então, o André Luiz não brincou em serviço. E ele, segundo as pessoas, a análise, eu não sei se é verdade, mas ele foi o médico Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, na época do Império. Então, lá em cima, ele usa o pseudônimo, o nome de André Luiz. Eu sei que o Chico, nessa obra que ele psicografou, existem obras fantásticas e de cunho científico, mostrando para nós, inclusive nos domínios da mediunidade. É muito profundo a obra dele. E ele foi trabalhando e lutando com amor e dedicação. De Pedro Leopoldo, ele transferiu para a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. Depois foi para a Casa da Prece e o Chico trabalhou diuturnamente. Mas ele tinha uma angina no peito. Ele era cego de um olho. Então ele dizia, Emmanuel, eu já não aguento mais, está doendo muito. O Emmanuel falava, Chico, larga de moleza. Você até tem um olho aí, ainda te enxerga com o olho, está bom demais. Para com moleza, Chico, não reclama. E assim o Chico foi esse incansável batalhador que se entregou diuturnamente a obra do Evangelho de Jesus. Então vamos entender. Obras básicas de Allan Kardec. Obras subsidiárias. As psicografadas reconhecidas como Ivônia Pereira, Chico Xavier, Divaldo Franco. Essas são subsidiárias. Complementares são de escritores encarnados, como Martins Peralva e muitos outros. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é rica de bênçãos de luz para a nossa orientação. E como trouxe benefícios para a humanidade. Diante das anomalias congênitas, nós chegamos na casa espírita. Aqui é um verdadeiro hospital, onde tem restaurado a alegria, a vida de muita gente. Onde tem realmente sido um palco de amor e luz, não somente um hospital, mas uma grande universidade. Que nós estamos aqui aprendendo e reaprendendo. A casa espírita
transforma-se numa grande família. E essa grande família, comumente, ela se reúne através dos laços espirituais. Porque nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, nós estamos aqui unidos, vamos dizer assim, pela nossa parentela espiritual. Aqui formamos uma nova e grande família para sempre. Então, nós vimos também, meus irmãos, em muitas obras do Chico, orientações básicas que norteiam e, como consolador prometido, se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu enviarei o Consolador que ficará convosco eternamente. Então, o verdadeiro consolo que nós temos diante das dificuldades que nós passamos, isso aqui é fonte de luz. Se alguém tiver com dificuldade, estiver sofrendo, é igual uma época uma pessoa falou, Chico, eu tentei lá várias vezes te encontrar, pedir uma mensagem. Ela falou, meu filho, abra o evangelho que você encontra a mensagem. Abra o evangelho que você encontra a resposta. Então, meus irmãos, o evangelho é luz, a doutrina espírita é sol em nossas almas. É luz bendita que vem para nos confortar, nos alegrar e dizer, a vida continua. Nós somos hoje o somatório do ontem, concomitantemente também o amanhã do hoje. Então, vamos fazer um somatório, e muita gente fica perguntando por quê. Eu gostaria de saber o que eu fui em outras vidas. Existe psicoterapeuta como Ian Stevenson, Brian Weiss, Morris Netterton, que eu conheço nos Estados Unidos. Mas então, eles fazem a regressão de memória. Então, não tem necessidade. Pelos gostos, pendores e tendências, eu sei o que eu fui. Nós sabemos o que fomos. Não interessa nós ficar sabendo o que foi, nós temos que ser o aqui e agora. Né? O aqui e agora, porque hoje é o somatório do ontem, é claro. Então, a gente vê, por exemplo, diante das anomalias congênitas aí, o caso do asmático. A pessoa procura na medicina convencional, não encontra resposta. O asmático de hoje é aquele que amarrou a corda no pescoço ontem, morreu suicidado e lesou o seu corpo, seu perispírito. Que nós temos, já falei aqui no início, quando eu cheguei aqui, nós temos um corpo bioplasmático. E nós lesamos, deixa cicatrizes em nosso perispírito. Pessoal hoje que tem a microcefalia, que aqui não se fala nisso, mas lá no Brasil está na moda agora falar em microcefalia, a mídia. Então esse pessoa forte com a cabecinha, tamanho da cabeça de um macaquinho, um mico. É a microcefalia. Então é a chikungunya, é o mosquito da dengue que transferiu, que colocou ali a doença. Não, é um espírito em resgate. Usou a cabeça para o mal, ou deu tiro no vidro, suicidou, hoje ele vem com essa situação. São as anomalias congênitas. Então, às vezes, é uma coisa que é insolúvel. Não tem condições de ter uma resposta dentro da medicina convencional. E a doutrina espírita nos mostra tudo isso. Naquele livro Evolução em Dois Mundos, quem já leu aí Evolução em Dois Mundos de André Luiz, é eminentemente científico. Ali é física quântica. É uma coisa interessante, você nunca imagina. Uma pessoa como o Chico, 4 anos de escola, e ler aquela obra, depois vocês vão tirar as conclusões. Eu sei que tem muita gente aqui, a maioria aqui é recheado de celebridade, na Universidade de Coimbra, do Porto, mas vocês leiam, então, Evolução em Dois Mundos, e tirem as conclusões que realmente é um verdadeiro fenômeno, o nosso Chico Xavier. O Chico, ele absteve de todo o luxo na sua vida. Foi verdadeiramente um benfeitor da humanidade. Então, é o Consolador prometido que está chegando em nossos corações. No início, eu me recordo quando, há mais ou menos, o Divaldo tinha 36 anos naquela época. Então, quando ele veio pela primeira vez na África, ele chegou lá no Brasil e disse, olha, lá não tem nada por enquanto. Doutrina espírita está muito difícil. Em Portugal e África, né? Então, ele disse que uma época ele estava fazendo uma palestra lá na África, ninguém entendia. O pessoal olhava para ele, ninguém entendia. Quando ele viu, veja bem a ajuda do Divaldo, é um médium fantástico. Entrou a Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles e Marco Prisco. Aproximou dele e ele falou então a língua das pessoas presentes. Foi uma alegria, todo mundo vibrava. Então o Divaldo é o grande porta-voz,
é o semeador de estrela no nosso planeta Terra. Eu costumo dizer que a missão do Divaldo é uma missão como Paulo, arauto do Evangelho. O grande tribuno que disseminou o cristianismo, enfrentou após a sua conversão, Paulo levou a mensagem do Evangelho aos romanos, aos gregos, para toda a parte daquela época. E hoje nós temos o Divaldo Franco. Graças a Deus, trazendo informações através dos benfeitores, especificamente Joana De Ângeles, que é a sua mentora incansável, a todo momento orientando o Divaldo Franco. Então, meus irmãos, é a terceira revelação. A doutrina espírita, o Espírito de Verdade disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós temos que amar e instruir. É necessário ler, como diz Meimei, livros a mancheias para todos estudar. E desta feita, meus irmãos, a gente fica muito feliz estarmos aqui com vocês, como está praticamente a nossa despedida dessa vinda aqui. Eu estou muito feliz, passei a amar vocês, gosto de vocês, senti um clima muito especial, ambiente VIP, mas levo muita saudade daqui. E eu gostaria, no final, relembrar, porque está ali, exposto, mas muita gente esqueceu, às vezes não viu. Mas eu gostaria de dizer a vocês que por onde vai a gente encontra grandes talentos no campo da poesia, da música, da literatura. E aqui todo mundo conhece, sabe o trabalho da Leonor, que é um trabalho muito bonito. E quem orienta ela, a nossa querida veneranda, e Fernando e todo o grupo. Então aqui tem essa bênção, vocês têm essa bênção, gente. É um momento importante, abraça com amor a oportunidade, com essa extraordinária companheira, líder do movimento, uma liderança carismática. Ela não impõe, é carismática, ela realiza, mostra como fazer a obra. Formou um grande grupo. É isso que o Cristo exige de nós. Equipe, trabalho, amor, amor e amor. Mas dentre as pessoas aqui, eu gostaria de pedir permissão. A nossa querida Isabel é poetisa e escritora. Isabel, por favor, eu vou ler seu poema, tá bom? Alguém que às vezes não lembrou de ler, mas vamos fazer o lançamento desse talento, né? Não é mesmo? Então vamos lá, como nós estamos aqui, só vê rosas para todo lado, estou impressionado. A gente sai com perfume de rosa. É o símbolo, a imagem da nossa querida veneranda. Então Isabel, na sua inspiração, na sua competência, ela traz para nós. São rosas, Senhor, são rosas, que trago no meu regaço. Eis que as flores mais formosas, de cores suaves, maviosas, perfumaram todo o espaço. Uma profunda emoção impregnou toda a cidade. Rosas floriram do pão, que um nobre coração doava com caridade. A doçura dessas rosas, ainda hoje, perfumo o ar, nascendo das mãos bondosas, que as bênçãos generosas permanecem a doar. Chovem pétalas de luzes sobre cada coração. Nobre Senhora as conduz, por vontade de Jesus, doando amor como pão. Essa é a mensagem para concluir, e que vocês está no meu coração. E vamos recordar Jesus, quando ele estava já no momento para ir embora, assumir o comando do planeta, porque ele que comanda o nosso planeta. Ele disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vos dou a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não vos lá pode dar. Que esta paz
essa luz permaneça e fica em nossos corações, hoje e sempre. Obrigado.